Bem-vindos ao nosso espaço de debate. Seja muito bem-vindo ao Pode ou Não Pode, o podcast onde perguntas difíceis são debatidas à luz da Bíblia, com temor a Deus, respeito e responsabilidade cristão. No tema de hoje, iremos falar sobre masturbação é pecado. Cristão pode ou não pode se masturbar? Para debater esse assunto, temos hoje Roberto, defendendo que a prática pode ser vista como uma questão de consciência e domínio próprio em alguns contextos, e do outro lado, João, defendendo que a masturbação é espiritualmente perigosa e contrária ao chamado bíblico de santidade. Olá. Bom, para adaptar essa nossa premissa à bancada de hoje, eu vou assumir essa primeira posição, a linha de pensamento do Roberto, enquanto meu colega aqui vai defender a visão do João. Olá, meu caro. Olá. É um tema bastante espinhoso, né? Mas extremamente necessário de ser conversado com maturidade. Muito necessário, porque, veja bem, de um lado, a ciência e a medicina moderna nos dizem que isso é um hábito completamente natural, que é saudável, sabe? Algo que alivia o estresse e que faz parte da nossa biologia. Sim, é o que o mundo secular ensina. Exato. Mas do outro lado, nós temos o cristão que não vive apenas sob a ótica da biologia. E o que a gente vê são milhões de cristãos carregando uma culpa silenciosa, uma culpa quase paralisante toda vez que lidam com esse assunto. É uma dor real, com certeza. Então, o cruzamento entre a nossa biologia e a nossa teologia é um terreno delicado. Eu vou começar já colocando a tese central da minha posição, tá? Por favor. Eu acho que precisamos ter uma regra muito básica de hermenêutica aqui. Nós devemos ter um cuidado enorme, mas enorme mesmo, para não chamar de pecado aquilo que a própria palavra de Deus não condena de forma explícita. Certo, você se refere à ausência da palavra na Bíblia. Isso. O fato é que a Bíblia não cita a masturbação diretamente em nenhuma de suas páginas. E nós precisamos lembrar que o sexo e os impulsos físicos, eles não são um erro de projeto, né? Deus nos criou assim. Gênesis diz que Deus criou homem e mulher, sim. Exatamente. Lá em Gênesis 1:28, Deus abençoa a humanidade com a capacidade reprodutiva e sexual. Então, o nosso corpo funciona como o Criador desenhou. A nossa análise cristã sobre essa prática, portanto, não deve ser sobre o ato biológico em si, mas sobre a motivação. A motivação e o controle. Isso mesmo. Paulo nos dá a chave lá em 1 Coríntios 6:12, quando diz: "Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas." Mas aí é que está o ponto crítico. Só para concluir o raciocínio. Se o cristão lida com isso sem vício, sem recorrer à pornografia e sem cobiçar o próximo, essa prática, no meu entendimento, pode ser uma questão de liberdade de consciência. Entendo a sua linha, mas eu abordo essa questão de uma maneira bem diferente. O silêncio bíblico sobre a palavra específica não anula de forma alguma os princípios claros que as Escrituras estabelecem sobre a nossa sexualidade. Como assim? Veja, a Bíblia também não usa a palavra pornografia em lugar nenhum, né? Mas os princípios morais para condenar o consumo de pornografia estão todos lá. Sim, isso é indiscutível. Então, o sexo foi desenhado por Deus exclusivamente para doação mútua. Isso fica claro no contexto do casamento, em Gênesis 2:24, onde os dois se tornam uma só carne. O sexo nunca foi criado para uma satisfação autônoma, egoísta, fechada em si mesma. Mas você equipara o alívio fisiológico a uma quebra desse propósito de doação? Absolutamente. Porque o meu ponto central se baseia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5. Lá diz assim: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia." A masturbação desvirtua o propósito relacional do sexo. Ela transforma a pessoa em um fim em si mesma, sabe? Num circuito fechado. E pela sua própria natureza, exige que a pessoa crie fantasias usando o outro como um objeto na mente. Isso fere o chamado à santidade. Tá, mas eu preciso te questionar diretamente sobre esse argumento do silêncio bíblico, porque eu acho que ele é o elefante na sala. Fique à vontade. Se essa prática é um pecado tão destrutivo e um desvio tão grave como você colocou, por que a lei de Moisés manteve um silêncio absoluto sobre o ato em si? Bom,
A lei foca muito em atos relacionais, né? Sim, mas a lei mosaica legislava sobre detalhes minúsculos, o tipo de tecido da roupa que você podia usar, o que fazer se desse mofo na parede da sua casa. Seria um lapso gigantesco de Deus esquecer de proibir moralmente algo que é tão inerente à biologia humana. Certo. Mas existe o texto de Levítico sobre o sêmen. Sim, Levítico 15:16. Mas preste atenção no mecanismo dessa lei. A emissão de sêmen ali tornava o homem apenas ritualmente impuro até a tarde. Era uma impureza cerimonial que se resolvia com um simples banho de água. Como muitas outras impurezas, sim. Exatamente. Estava na mesma categoria da menstruação da mulher. Em nenhum momento isso foi classificado como um pecado moral digno de morte ou de condenação pesada. Era uma questão de pureza ritual para o tabernáculo. Eu entendo o seu ponto sobre Levítico. Mas, com licença, a gente não pode esquecer de Gênesis 38, o episódio de Onã. Ah, o famoso texto de Onã. Sim, muitos defensores dessa visão mais permissiva tentam esvaziar a gravidade do ato, mas Deus matou Onã por causa daquilo. Ele derramou o sêmen na terra. E você acha que o castigo foi pela masturbação ou pelo coito interrompido? Foi pelo ato de desperdiçar a semente. Olha, eu preciso discordar veementemente dessa leitura. Essa história é usada há séculos para fazer terrorismo psicológico com jovens, mas qualquer análise honesta do texto mostra outra coisa. A questão ali era a lei do levirato. A lei de suscitar descendência ao irmão, certo? Exato, era uma regra social e familiar duríssima da época. O irmão solteiro tinha o dever de gerar um herdeiro para a viúva do irmão falecido, para que a linhagem não desaparecesse. Onã fingia cumprir o dever, mas interrompia o ato. O castigo de Deus ali foi pela recusa egoísta em cumprir um dever para com a viúva e o irmão, enganando a família. Não foi um tratado divino contra a masturbação. O pecado dele foi a ganância e a crueldade com a cunhada. Tá, olha, eu concordo com a sua leitura exegética do contexto de Onã, e até de Levítico, mas o meu argumento não depende do Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Perfeito. O problema é que o seu argumento passa longe da teologia do corpo que a gente vê no Novo Testamento. A gente não está mais debaixo de regrinhas cerimoniais de tomar banho para se purificar. Graças a Deus por isso. Pois é, a teologia cristã do corpo é muito mais profunda. Paulo estabelece um princípio radical em 1 Coríntios 7,4. Ele diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E vice-versa. Certo, o corpo pertence ao cônjuge. Sim, o corpo do cristão não é mais propriedade privada dele mesmo. E se você é solteiro, o seu corpo pertence ao Senhor e está sendo guardado para o seu futuro casamento. A masturbação privatiza uma energia que Deus criou especificamente para ser compartilhada. Mas a apropriação indevida da própria energia. Pensa comigo, nós estamos falando de uma função corporal primária. Primária, mas não isenta de santidade. Claro que não, mas para a conversa avançar, a gente precisa olhar para o ambiente mental onde isso ocorre, né? Porque a grande crítica recai sobre a mente. Exatamente. A mente é o campo de batalha. Então deixa eu te propor uma analogia. Se eu sinto o cheiro de um prato maravilhoso de comida, a fome biológica aperta, certo? Eu mastigo e sinto o sabor. O corpo e a mente trabalham juntos. O que a minha posição defende é possível realizar o ato físico de alívio sem necessariamente evocar o sabor de fantasias impuras e pecaminosas na mente. Não, eu não acredito que seja. Essa é a questão central para mim. Como eu disse, o corpo não opera num vácuo, minha cara. Mas por que tem que ser pecaminoso? Porque para o cérebro chegar ao ápice desse prazer físico, ele exige combustível. E esse combustível é um ambiente mental específico. É preciso evocar imagens. E aqui caem as palavras de Cristo em Mateus 5. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Jesus foi bem direto ali. Muito direto. A mente de quem pratica isso vira um motel mental. Você pega seres humanos reais que foram criados à imagem de Deus e os reduz a objetos descartáveis na sua imaginação, apenas para gerar excitação. Isso se a pessoa usar pornografia ou fantasias explícitas com terceiros. Mas como não usar? Como conciliar o uso de pessoas como ferramentas de prazer imaginário com Filipenses 4:8, que nos ordena pensar somente no que é puro, amável e de boa fama?
Entendo, mas eu preciso fazer o papel de advogada da realidade aqui. Essa sua rejeição da minha analogia da comida, será que ela é justa? Por que não seria? Porque a fome envolve desejar um objeto externo, a comida do vizinho, digamos assim. O que a minha posição argumenta é que muitas vezes é apenas uma liberação biológica interna. Será que a gente não está confundindo a fome natural do corpo com o ato de roubar o pão do outro? Roubar o pão seria o adultério real, físico. Exato, e é essa distinção que precisa ser feita sobre o sermão de Jesus. O que Cristo condena em Mateus 5 é a cobiça. Se você analisar a palavra grega original e o contexto dos 10 mandamentos, cobiçar refere-se especificamente a desejar tomar para si o que pertence a outro. A mulher do próximo. Isso. Agora, pensa num jovem de 20 anos solteiro, com os hormônios explodindo. Ele tem uma pulsão biológica gigantesca. Se o pensamento dele foca em um contexto abstrato, ou até no desejo natural de ter uma esposa no futuro, sem objetificar ninguém, ele não está cometendo o adultério de Mateus 5. Ah, isso me parece um malabarismo perigoso. Por que malabarismo? Se todo e qualquer desejo ou pensamento sexual fosse pecado mortal, a formação de novos casais cristãos seria impossível, meu colega. A atração natural que leva ao casamento é abençoada, mas tentar encontrar uma brecha onde o desejo sexual autoinduzido e solitário seja chamado de apenas biológico é perigoso. Tiago, no capítulo 1, nos avisa claramente como funciona a engenharia do pecado. A concupiscência. Isso. Ele diz: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia, e a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. O problema aqui não é o desejo saudável pelo casamento, mas o egoísmo de fabricar uma intimidade artificial sozinho no escuro do seu quarto. Mas isso não resolve a urgência biológica daquele momento. Mas ignora o lado espiritual e até físico. A gente não pode ignorar a química do cérebro hoje em dia. A liberação de dopamina através dessas fantasias cria dependência real. Então, o ponto agora é o vício. Como exatamente a dopamina transforma um ato de alívio biológico em escravidão espiritual? Onde traçamos essa linha? É simples. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa no nosso cérebro. Quando a pessoa usa fantasias sexuais intensas, e não sejamos ingênuos, hoje isso está quase sempre associado à pornografia de bolso nos celulares, o cérebro recebe uma enxurrada absurda de química. Picos de dopamina. Isso reconfigura as vias neurais do indivíduo. O cérebro aprende, de forma preguiçosa, a preferir o estímulo rápido, solitário e controlado, em vez do esforço exigido para construir uma relação humana real com uma esposa. Porque uma relação real dá trabalho, né? Exige paciência, vulnerabilidade, doação. O indivíduo acaba escravo dessa válvula de escape rápida, fere 1 Coríntios 6,12 que você mesma citou. Não me deixarei dominar por nada. Quantos homens na igreja não estão completamente dominados por esse ciclo? Olha, eu concordo plenamente que o ciclo de dependência é devastador. A pornografia destrói almas. Mas a raiz dessa escravidão, na maioria das vezes, não é apenas a química isolada da dopamina. É o desespero psicológico que o nosso próprio meio religioso cria. Como assim? Você acha que pregar santidade cria vício? Não a santidade bíblica, mas a culpa induzida por regras que vão além da Bíblia. Nós precisamos entender o mecanismo da falsa culpa. Grande parte dessa sensação de escravidão vem do terrorismo psicológico ao qual esses jovens são submetidos nos nossos púlpitos. Terrorismo psicológico é uma palavra muito forte. Mas é o que acontece. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14. Tudo que não provém da fé é pecado e também ensina não ferir a consciência fraca. Se a igreja ensina incorretamente que o mero alívio corporal é um pecado mortal que afasta o Espírito Santo. E afasta porque Deus é santo. Mas olha o resultado prático. O adolescente cede a uma pressão biológica fortíssima. Aí ele é engolido pela vergonha. Sente-se imundo. Essa culpa gera ansiedade, depressão e isolamento. E o que o cérebro ansioso busca para se acalmar? Mais dopamina. Exatamente. Mais alívio rápido.
é uma profecia que se autorrealiza. A igreja cria a ansiedade que alimenta o vício. A verdadeira liberdade cristã requer a maturidade e a ausência dessas neuroses legalistas. Se a gente educar para o bom senso sem esse pânico, o ato perde o poder compulsivo. Mas a convicção do Espírito Santo não é neurose, minha cara. É um alerta de amor sobre um perigo muito real. Eu lamento, mas justificar a masturbação como mera regulação de estresse e de dopamina é simplesmente acomodar a carne. Não é acomodar, é ter compaixão pela biologia humana. O que você chama de falsa culpa muitas vezes é o que Paulo chama de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Nós não podemos anestesiar a consciência das pessoas chamando de liberdade o que é pecado. Certo. Então vamos descer da teoria teológica para a realidade nua e crua das nossas congregações. A nossa teologia tem o dever de sobreviver à realidade prática de segunda a segunda. Concorda? Sem dúvida. A Bíblia é totalmente prática. Então te pergunto, o que a Bíblia exige de um adolescente de 16 anos, bombardeado por hormônios da puberdade, é realmente a mesmíssima coisa que ela exige de um homem casado que ama a esposa, mas que está viajando a trabalho há 6 meses? O padrão de pureza é o mesmo. Mas as realidades são diferentes. Podemos tratar cenários tão absurdamente distintos com a mesma régua de proibição cega? Eu acredito firmemente que não. E qual seria a sua aplicação prática, então? O apóstolo Paulo era extremamente pastoral e realista. Em 1 Coríntios 7:9, aconselhando os solteiros, ele diz que é melhor casar do que abrasar-se, certo? Sim. No mundo antigo, a puberdade e o casamento aconteciam quase na mesma época. Hoje, nós temos um hiato de 10, às vezes 15 anos entre o pico hormonal e o altar. Para um solteiro cristão que está lutando contra a tentação feal da fornicação... Fornicação que é pecado gravíssimo. Sim. E para evitar ter relações físicas com outra pessoa fora da aliança, a prática moderada dessa autoestimulação, longe de qualquer pornografia, repito, pode ser uma gestão de danos, sabe? Para evitar o pecado maior da fornicação física. Uma gestão de danos. Sim. E no caso do homem casado distante temporariamente, é a mesma lógica. Pode ser uma alternativa para respeitar os limites do seu casamento em vez de buscar relações extraconjugais na rua. Olha, eu preciso discordar com toda a força dessa ideia. A teologia do mal menor é fatal para a santidade cristã. Mas é a realidade de muitos homens tementes a Deus. Nós não somos chamados a um utilitarismo espiritual onde a gente faz as contas de qual pecado causa menos estrago visível no curto prazo. A Bíblia exige pureza total. Mas como lidar com a prática? Para o solteiro, dizer que a masturbação previne a fornicação é ignorar como o coração humano funciona. Ceder à carne nunca, jamais fortalece o espírito. Pelo contrário, deixa a carne mais faminta. A instrução de Paulo a Timóteo é literal. Foge das paixões da mocidade. Fugir, sim. Fugas envolvem correr na direção oposta e não arrumar um cantinho escuro para satisfazer essas paixões em segredo. O crente deve andar no espírito, como diz Gálatas 5, para não satisfazer os desejos da carne. E quanto ao marido na viagem prolongada? A consequência prática para o casado é ainda mais grave, na verdade. Qual seria o mecanismo dessa gravidade, na sua visão? A reeducação corporal. Ao se acostumar com a masturbação, frequentemente aliada a imagens, o homem condiciona o corpo e o cérebro dele a responderem só ao próprio ritmo, só ao próprio toque e à fantasia idealizada que ele tem controle. Entendo. Você diz que isso afeta a vida conjugal depois? Afeta profundamente. Ele não precisa lidar com o cansaço da esposa real, com a realidade do dia a dia. Quando ele volta para o leito conjugal, ele frequentemente desenvolve disfunções, impotência, ejaculação precoce. Ele perde a sensibilidade para a esposa porque privatizou a intimidade. É um risco real, se houver excesso ou pornografia. E sobre a tentação e a solidão, não podemos esquecer do nosso modelo supremo, Jesus Cristo. Ele suportou todas as tentações da nossa humanidade, sendo celibatário a vida inteira. Certo? E Hebreus garante que ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Jesus não precisou de válvulas de escape. Ele provou que a castidade não só é possível, como é sustentada pela graça divina. Em vez de ceder, precisamos da graça para dizer não.
Bom, a profundidade dos argumentos que nós dois trouxemos hoje deixa claríssimo que não existem respostas rasas para quem quer viver com integridade diante de Deus, sabe? É um tema difícil. Muito complexo e exige muita reflexão. Com certeza. O nosso tempo de debate está chegando ao fim, então, para concluirmos o nosso raciocínio de forma justa, eu vou fazer minhas considerações finais e, em seguida, passo a palavra para as suas, tá bom? Perfeito, por favor. A minha consideração final, representando a visão de que isso é uma questão de consciência, é um apelo à misericórdia e ao bom senso bíblico. Nós devemos ter um profundo temor de não amarrar fardos pesados nos ombros das pessoas onde a própria Bíblia decidiu silenciar. Quando a Igreja transforma áreas de liberdade e de consciência em dogmas de condenação, a gente adoece os nossos irmãos. É inegociável que o cristão fuja da pornografia e da cobiça. Isso destrói casamentos, sem dúvida. Fato. Mas precisamos permitir que o cristão maduro viva em paz com a sua biologia diante de Deus. Se ele não é escravo disso, ele não deve carregar o peso esmagador de regras que o Evangelho nunca impôs. A maturidade se encontra no equilíbrio, no domínio próprio e não no medo constante. Bom, eu agradeço muito a firmeza, a honestidade e o respeito desta nossa conversa de hoje. Eu que agradeço. E, como minha consideração final, eu reforço que a vida cristã nos chama a mais do que apenas evitar o rótulo de um pecado. Ela nos chama a fugir de tudo que tenha o mínimo potencial de corromper o nosso coração e nos afastar do propósito de Deus para o sexo. Certo. O perigo da idolatria do próprio corpo, o risco iminente de reconfigurar o cérebro com vícios e a quase impossibilidade prática de fazer isso sem profanar o altar da nossa mente com fantasias, tudo isso exige vigilância radical. Uma postura de alerta, né? Exato. Em vez de gastarmos energia tentando justificar válvulas de escape para a biologia, nós somos chamados a buscar refúgio na graça. O caminho da pureza integral custa muito caro, contraria a nossa carne, mas é o único ambiente seguro para a verdadeira alegria e paz no Senhor. Maravilha! Há uma reflexão que certamente vai levar muitos a examinarem seus próprios corações diante de Deus. E para você que nos acompanha, a pergunta principal não é apenas pode ou não pode, mas se essa prática aproxima a pessoa de Deus, fortalece a santidade, preserva a mente, promove domínio próprio e honra o corpo como templo do Espírito Santo. Que o Espírito guie a sua consciência. Até a próxima!